meus queridos irmãos, a Igreja Presbiteriana Cidade Satélite, e também aos irmãos e amigos que nos assistem fora do nosso estado, fora dos limites da nossa Igreja Cidade Satélite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E vamos iniciar com uma oração pedindo a direção do Senhor e a iluminação do seu Espírito, para que todos os atos desse culto possam ser para a glória, para o louvor e para a honra do seu nome. Oremos ao nosso Deus. Soberano Pai, bendito Deus, Deus que está nos céus, Deus criador de todas as coisas, nós rogamos na mediação de Cristo Jesus, a iluminação do teu Espírito Santo, que nos habilite, que nos capacite, ó Deus, a te prestar um verdadeiro culto de adoração, porque sabemos que te devemos adoração, louvor, honra e glória. Ilumina as nossas mentes. Ó Deus amado, torna os nossos corações férteis para apresentarmos a Ti o que temos de melhor no nosso louvor, da nossa adoração e também iluminando as nossas mentes para recebermos a Tua palavra nesta noite. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E neste domingo nós festejamos, relembrando a ressurreição do nosso Redentor. Vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28. Nós estaremos fazendo a leitura e os irmãos acompanhando a partir do verso 1 até o verso de número 17. Mateus 28, de 1 a 17. E assim nos diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram à noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não é diferente hoje. Mas hoje Deus está falando e o povo que crê que ele ressurgiu, está aqui para adorar, para bendizer o seu nome. Neste momento, meus queridos, nós rogamos que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. E nós vamos entoar um hino ao Senhor, relembrando a sua ressurreição. É o hino de número 273, Memórias da Ressurreição. Louvemos ao Senhor. Hoje nos lembramos da ressurreição.
sejas tu louvado, Redentor Jesus, vencedor da morte, o Salvador Jesus, transformou as trevas em gloriosa luz, e as primícias fez-se na ressurreição, os fiéis que um dia ressuscitarão. Sejas tu louvado, ó grande vencedor. Teu amor foi tanto pelo pecador, que por nós sofreste a punição e a dor, mas ressuscitado junto ao Pai estás, garantia eterna de perdão e paz. Sejas tu louvado, ó forte mediador. Sumo sacerdote, santo intercessor, hoje te aclamamos, Rei e Salvador. Para sempre vives na celeste luz, homem, Deus ilustre, ó Redentor Jesus. Sejas tu louvado eternamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, vamos passar agora a um momento de contrição, um momento de nos curvarmos diante de Deus, confessando os nossos pecados e clamando o seu perdão. Isaías, capítulo 6, dos versos 5 ao 7, há o seguinte registro de Isaías quando teve a visão da glória do Senhor no templo. E diz ele, a partir do verso 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus amados, nós renovamos-nos em esperança, porque temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Portanto, meus queridos, assim como Isaías foi perdoado, quando confessou seus pecados, quando reconheceu o seu estado de miséria, oremos a Deus agora, por alguns instantes, de maneira silenciosa, confessando os nossos pecados ao Senhor. Em seguida, eu quebrarei esse silêncio com uma oração audível. Oremos a Deus. Deus de misericórdia e graça, Senhor de todas as coisas, a Ti rendemos, ó Deus, a nossa adoração, a Ti, Senhor amado, diante de Ti derramamos, ó Senhor, a todas as nossas ansiedades e diante de Ti confessamos todos os nossos pecados e nesse espírito de humilhação também, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu perdão. Pai, que nesta hora esteja o Senhor, por misericórdia, ouvindo a oração de todos os Teus filhos, que sinceramente derramam seus corações, que sinceramente confessam os seus pecados, ó Deus, que desta maneira, Senhor amado, o Senhor
derrame também a sua graça do perdão, renovando assim a nossa esperança, revigorando as nossas forças, para que continuemos, ó Deus, neste mundo, fazendo notório o teu santo nome até o dia em que o Senhor tem reservado para nos transportar, para nos transferir deste mundo para a tua própria glória. Ó Deus, nós oramos assim confiados nas tuas misericórdias, confiados no teu amor, confiados na tua longanimidade e clamamos o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos ainda continuar orando a Deus de uma forma musicada, cantada. Vamos todos entoar o hino de número 71, cujo título é Perdão, que também é um hino, é uma oração. Oremos também ao Senhor enquanto louvamos a Deus com o hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Bom, meus amados irmãos, nós chegamos ao momento do nosso culto, é o momento de intercessão. O salmista, no Salmo 115, diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Meus amados, nós cremos nisso. Esses dias são dias que nos desafiam a, de fato, afirmar essa nossa crença em Deus. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Portanto, meus amados, nada que está acontecendo, nada que aconteceu, nada que acontecerá está fora do domínio, do controle do Deus Altíssimo. Ainda assim, temos a responsabilidade, enquanto seus filhos, de clamar a Ele, que nos socorra, que nos provenha daquilo que carecemos, e nós estamos carecendo de paz, de socorro, de cura, de libertação. Vamos interceder ao nosso Deus agora, aí onde você está também, faça um clamor, estarei orando aqui, e cada um na sua casa, dentro das suas famílias, vamos levantar um clamor agora a Deus pelas nações, pelos governos, pelos nossos irmãos, por nós mesmos. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, nosso Pai bendito, somos o teu povo, aqueles a quem o Senhor escolheu, ó Deus amado, sem nenhum mérito. Nós não somos teus filhos por causa de nós mesmos, mas porque o Senhor decidiu nos amar. Ó Deus amado, também o Senhor nos ungiu e nos selou com o teu Espírito, pelo qual nós entendemos que somos teus filhos e pelo qual nós te chamamos de Pai. E nesse trato filial, ó Pai, nós agora buscamos a tua presença em nome do Senhor Jesus, para nos interpormos, ó Deus, diante de ti pelas nações. Ó Deus, que momento tenso, que momento triste, que momento caótico. Ó Deus, quantas vidas estão sendo ceifadas, ó Deus, por esta pandemia, por esse vírus, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, sabemos que só do alto pode vir boa dádiva e todo dom perfeito. Só o Senhor pode derramar cura, porque o Senhor é o médico dos médicos. Ó Deus, derrama, pois, ó Deus,
cura para aqueles que estão enfermos no seu corpo, Senhor, para aqueles que estão com seu organismo contaminados por esse vírus. Também, Deus, intercedemos por aqueles que o Senhor capacitou para estudarem, Senhor amado, estudarem e desenvolverem, ó Deus amado, uma cura, Senhor, para esta enfermidade, porque sabemos que tudo isso só ocorrerá, Senhor amado, segundo o conselho da Tua vontade, segundo o derramar do Teu poder. Também, Senhor amado, intercedemos ao Senhor, ó Deus amado, para que liberte, Senhor, de outro tipo de vírus, o vírus da corrupção, da indiferença, da falta de amor, da falta de crença, do egoísmo, da incredulidade, da ganância, Senhor, que tem tomado os corações dos governantes, ó Pai. Porque estão neste momento crítico, Deus, fazendo deste momento, Senhor amado, a oportunidade de fazer campanha política. Deus, tem misericórdia, tira essa mesquinhez dos corações daqueles a quem o Senhor constituiu autoridade sobre o povo. Deus bendito, que haja constrangimento e transformação desses corações. Ó Deus, tranquiliza o coração dos teus filhos, porque vivemos, ó Deus, a mesma realidade das demais pessoas, pois estamos no mundo, ó Pai, e a Tua palavra disse que no mundo teríamos aflições, mas que devíamos descansar e ter bom ânimo, porque o nosso Deus já venceu o mundo. Cremos, Senhor, assim, mas clamamos ao Senhor, pois sabemos que é nossa responsabilidade buscarmos a Tua presença e fazer, ó Deus amado, aquilo que vier à nossa mão para ser feito. Ó Deus, neste momento, usamos, ó Deus, esse acesso que temos ao Senhor para interceder pelas nações, pelos povos, ó Deus, por aqueles que estão na linha de frente no combate a esse vírus, por aqueles que estão sofrendo, Senhor, a contaminação desse vírus, por aqueles que estão tensos, Senhor, tensos, ó Pai, ó Deus amado, pela expectativa de virem a ser contaminados também. Tem misericórdia, Senhor, acalma os nossos ânimos, os nossos corações e nos guarda em Ti mesmo. É a nossa intercessão, é a nossa oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Teu nome, Senhor. Deus é fiel, Deus cumpre aquilo que promete. Meus queridos, por isso, nessa confiança, nessa certeza, nos sentimos realmente aliviados, porque descansamos nos braços do Senhor. Nós colocamos diante dele todas as nossas ansiedades. E agora vamos passar um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor e de todo culto que devemos prestar a Ele. O salmista, no Salmo 75, ele diz o seguinte: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Meus queridos, esse é o Deus a quem devemos louvor. Antes de começarmos aqui os nossos cânticos, é momento também de consagrarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E isso para os irmãos, membros da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite. Eu quero informar os irmãos que nesses dias em que estamos vivendo de forma atípica, os irmãos poderão então fazer o depósito dos seus dízimos e das suas ofertas na conta da igreja. Pode ser feito por depósito, pode ser feito por transferência bancária, como melhor convier a cada um dos irmãos. E ainda uma terceira opção para aqueles amados irmãos que não têm a possibilidade de ir a banco, a um caixa, ou ainda de transferir de forma online, que podem comparecer à igreja. Durante a semana, a igreja estará aberta e os irmãos poderão, então, fazer os depósitos ou fazer a entrega do seu dízimo e oferta direto lá no gasofilácio na igreja. Então, meus amados, enquanto estaremos aqui louvando a Deus, nós já estamos consagrando ao Senhor os nossos dízimos e também as nossas ofertas. E para louvar a Deus com esse primeiro cântico, nós estaremos entoando o cântico Quão Formoso és, Rei do Universo. Estaremos louvando a Deus com esse cântico e em seguida também estaremos louvando ao Senhor com o segundo cântico, que é Deus Forte, o nosso grande El Shaddai. Louvemos ao nosso Deus. Formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche o céu.
Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo
que cura toda dor. Se de que nu Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar teus presentes sem testar, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que nu Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que nu Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governa. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos passar a palavra ao pregador da noite. É um momento agora de nós nos aquietarmos aonde estamos e agora apenas colocar as nossas mentes, os nossos corações, a nossa atenção à voz de Deus. Pedimos que Deus esteja abençoando o seu servo, o reverendo Belmiro, que nos trará da parte de Deus a palavra para os nossos corações, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Passamos a palavra assim ao reverendo Belmiro, o pregador desta noite. Irmãos, graça e paz, uma noite de graça, uma noite de bondade do Senhor na nossa vida, mais uma vez cultuando o Senhor como igreja, como irmãos. Eu espero que nessa noite o Senhor de fato fale ao seu coração, fale conosco e nos abençoe. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê a instrução necessária, Deus, para entender a palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dificuldades, ajuda-nos, ó Deus, na nossa simplicidade, para que o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor resulte, ó Deus, em glória e honra ao Teu Filho amado. Rogamos, ó Deus, a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que o Senhor, ó Deus, fale a toda a Tua igreja, a todos os irmãos, e assim, ó Deus, todos nós possamos ser, ó Deus, praticantes da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu te convido agora para que você abra a palavra do Senhor, a sua Bíblia, no texto da palavra de Jesus, no Evangelho de Jesus, registrado por Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 44, que diz o seguinte: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Irmãos, eu quero trazer essa mensagem, falar com os irmãos nessa noite,
a respeito de algo extremamente importante, que é essa consumação da morte de Jesus. Estamos na semana chamada Semana Santa, estamos já no domingo chamado também de Domingo da Ressurreição, e o que comemoramos da ressurreição de Jesus nessa data, tudo que comemoramos, tudo aquilo que temos a respeito dessa data maravilhosa que o Senhor Deus organizou e deixou pronta desde o início, desde a fundação do mundo, nos fala desse amor exacerbado de Jesus por nós. E a respeito das horas que antecederam, ou dos dias que antecederam a essa ressurreição, é que eu quero falar com os irmãos. Quero trazer para nós hoje um contexto imediatamente anterior, que é esse da morte do Senhor. Quando o Senhor entrega o seu Espírito a Deus, as últimas palavras que ele diz são exatamente essas do versículo 46. Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e assim ele nos deixou como aqueles que ainda viriam a crer, como aqueles que recebiam o benefício da sua morte. O Senhor Jesus disse as últimas palavras, e assim Jesus expirou, e depois só mesmo no domingo Jesus ressuscitou. Já no terceiro dia, Jesus ressuscita, e então nós temos a continuidade da nossa história cristã. A morte de Jesus já estava, predita e foi pregada pelos profetas. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali já há o acerto, já há o anúncio, já é o proto-evangelho, já é o evangelho da graça, sendo lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, logo após a queda, o Senhor Deus já prediz a vinda do Salvador. Isaías capítulo 53 e tantos outros profetas falaram a respeito da vinda do Messias. A morte de Jesus é fruto da sua própria determinação, irmãos. Jesus não morreu porque alguém pensou que Jesus poderia morrer. Ninguém seria capaz de impedir a morte de Jesus. A morte de Jesus é fruto da sua própria determinação. Jesus disse assim: olha, ninguém me tira a vida, eu voluntariamente a dou. Então Jesus é aquele que entrega a sua própria vida. A morte de Jesus também é fruto de obediência ao Pai. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, diz assim, olha, quando Jesus ergue a sua voz a Deus no momento anterior, ele diz assim: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. É obra de obediência ao nosso Pai. A morte de Jesus também é fruto do amor de Deus. Senhor Deus, como nos conta João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fruto do amor de Deus, é fruto da obediência de Cristo, é fruto da determinação de Jesus. E nós comemoramos então o chamado Domingo da Ressurreição, e meditando com os irmãos nessa noite, eu quero falar a respeito desses momentos anteriores, sobre o significado e a importância das últimas palavras de Jesus na cruz. No versículo 46, então, nós temos as últimas palavras que Jesus disse antes de entregar o seu Espírito a Deus. Diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Em primeiro lugar, irmãos, a morte de Cristo alterou o natural. Quando nós olhamos para o versículo 44 e 45, a palavra de Deus diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. A morte de Cristo alterou o natural das ordens, o natural das coisas, alterou a natureza. A morte de Jesus foi algo que mudou toda a perspectiva de todos aqueles que puderam ver, que puderam presenciar a sua morte naquela cruz. Eram 12 horas quando começa esse suplício, quando se aproxima então a morte de Jesus. Era a hora sexta, meio-dia. O sol escureceu ao meio-dia e houve trevas até as 15 horas, quando Cristo morreu, até a hora nona. Imagine, irmão, um sol escaldante,
um sol forte, sol brilhante. E a partir do sofrimento, dessa agonia em que se aproxima a morte de Jesus, esse sol saiu de cena. Mudou-se a natureza. O véu do templo, que separava o santo lugar do Santo dos Santos, foi rasgado como se uma mão o pegasse de alto a baixo e o rasgasse. Não foi algo natural. Não foi alguém que rasgou o véu do templo. Não foi homem algum, não foi objeto algum. Mas rasgou-se como se alguém o tivesse pego do alto e o rasgasse de alto para baixo. Ali, naquele momento, estava livre, estava aberto, estava o caminho para a nossa salvação, o caminho para a nossa redenção, o caminho para o nosso conserto com Deus estava aberto. O livre acesso ao nosso Pai estava aberto. O sacrifício único e suficiente de Cristo Jesus estava completo. O povo do Senhor estava sendo, naquele momento, reconciliado com seu Senhor. Não precisaria mais ficar afastado no Santo dos Santos. Ele poderia chegar fora do Santo dos Santos. Ele poderia chegar agora ao Santo dos Santos. Agora já não há necessidade de intermediários, a não ser o próprio Senhor Jesus, para que nós nos cheguemos ao nosso Pai. A ponte estava construída, o mar foi aberto, as dificuldades, o precipício, a morte destinada, tudo estava agora coberto por esse ato de Jesus. A esperança final foi estabelecida. O pecado recebeu a suprema reprimenda. O preço foi pago. Cristo recebeu a ira dos Pai para que os nossos pecados fossem perdoados. O preço da culpa do pecado foi cobrado de um inocente. Estava, então, encerrado tudo aquilo que dizia respeito ao que Jesus precisava fazer. Posto fim a todo o sacrifício, a toda a necessidade de sacrifício. Apenas um sacrifício. Apenas Cristo Jesus. Só isso já é suficiente para que em todas as coisas nós possamos nos encontrar livres diante do nosso Pai, inculpáveis no meio de uma geração corrupta. Encontramos o resultado necessário para a nossa vida. Em segundo lugar, irmãos, o clamor de Jesus salvou o homem. Quando nós olhamos para o versículo 46 e 47, a palavra de Deus diz o seguinte: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. O clamor de Jesus salvou o homem. Ao Jesus clamar a Deus, entregando o seu espírito, a salvação já se operou para aqueles que creem no seu nome. Foi uma expressão que nos reconciliou com Deus. O mesmo momento em que Deus recebe o Espírito de Cristo, porque a ressurreição já aconteceria determinadamente, inevitavelmente, o homem já recebia ali o conforto do perdão divino. Era a possibilidade de voltarmos como filhos pródigos ao Pai. Se Jesus não dissesse estas palavras, se Jesus não entregasse a sua vida, não haveria salvação, não haveria nenhuma possibilidade de sermos salvos. A reconciliação que fora proposta lá em Gênesis 3,15, lá na reunião do Conselho da Trindade Santa, antes que houvesse qualquer coisa criada, era agora consumada nas últimas palavras de Cristo na cruz. A justiça de Deus estava satisfeita. A saga se consumou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Tudo provém de Deus. E Ele mesmo fez a reconciliação dele conosco, através
da morte do seu Filho amado, através da vida do seu Filho amado, através da ressurreição de Cristo Jesus. E Ele nos deu agora o ministério da reconciliação. Somos agora os agentes dessa nova história. Somos aqueles que devem levar avante a promessa, somos aqueles que devem levar avante o conselho, somos aqueles que devemos agora refletir sobre essa salvação dada em Cristo, olhando não apenas para a ressurreição gloriosa de Cristo, mas olhando para o seu sofrimento, para a sua morte, porque a morte de Cristo na cruz, aquele sangue derramado ali, é o sangue reconciliador que nos colocou em condição de ter a possibilidade de nos encontrarmos livres da toda a culpa do pecado diante do nosso Pai. A confiança de que realizara o trabalho que só Ele poderia realizar. Quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu já havia dito, está tudo consumado, porque Cristo, naquele momento, estava dizendo, agora, meu Pai, está encerrado o meu trabalho. Aquilo que eu vim fazer, os pecadores que eu vim redimir, o povo santo do Senhor que precisava ser resgatado através da minha morte, está agora nas tuas mãos. Quando Cristo deposita o seu Espírito nas mãos do Pai, Ele está depositando não apenas o seu Espírito, mas toda a nação, todo ser humano, todos aqueles que o Pai lhe deu, todos aqueles que foram comprados, redimidos, que tiveram seus pecados perdoados naquela cruz. Era uma entrega completa, era uma entrega final, era uma entrega que não voltaria atrás. Foi uma expressão que exprimiu a confiança no poder do Pai. Como nós poderíamos pensar em alguém, de repente, dizendo a nós, olha, eu entrego a você a minha vida. Eu entrego a você o meu espírito. Se não houvesse confiança suficiente para saber que guardaríamos esse depósito. Cristo estava entregando o seu espírito ao Pai com a confiança, na certeza do pleno amor do Pai. Se antes ele disse, o Senhor me abandonou, porque sobre ele estava tanto pecado, sobre ele explodira a ira de Deus, e Deus não podia contemplar aquele pecado. Agora ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É a confiança de que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia, de que o Pai aceitou o pagamento pelos homens salvos e a ser salvos. Por todos aqueles que já foram salvos no passado, estão sendo salvos e serão salvos até a volta de Cristo Jesus. O pagamento é completo. O pagamento é único. O pagamento é suficiente. Você não precisa nada mais do que crer em Jesus para ter a salvação da sua alma. Estava afastada, naquele momento, qualquer necessidade de outra coisa que não a fé em Cristo Jesus, para que pudéssemos receber o perdão. A obra meritória de toda a salvação estava concluída. Imagine uma criança que nasceu, que cresceu, que teve uma vida antes do seu ministério, que assumiu o ministério da reconciliação, fazendo milagres, mostrando quem é que tinha vindo, mostrando quem ele era, se apresentando como Salvador do mundo, e ao chegar ao final, ele entrega ao Pai o seu Espírito, e assim ele conclui toda a sua obra. Foi uma expressão, irmãos, que significa a esperança cristã. Se não houvesse Jesus dito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e de fato tivesse morrido e ressuscitado, vã seria a nossa fé. A fé cristã se baseia no sacrifício perfeito de Cristo Jesus. A esperança cristã é de vida eterna, e não haveria vida eterna a não ser pela morte, pelo sacrifício, pela entrega voluntária, pela entrega de obediência de Cristo Jesus naquela cruz. A esperança que você e eu temos não está colocada em nenhuma outra coisa. Não coloque a sua confiança em qualquer outra coisa que não na sua fé em Cristo Jesus. Ou você expressa essa verdadeira fé no Filho de Deus,
ou de fato a sua esperança é vã. Toda a esperança da humanidade dependia da morte e da ressurreição de Jesus. A esperança dos profetas se cumpria. A certeza de que a nossa esperança em Cristo não é vã, pois ele veio, viveu, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Essa esperança que encontrou eco no coração de homens como John Hus, como Ridley, como Lutero, que ao serem martirizados, eles encerraram as suas vidas com o mesmo clamor: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, querido, nessa noite em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus, o meu chamado a você é para que você tenha consciência de que você também precisa dizer a Jesus: Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso precisa ser feito hoje, agora. Não é no momento da sua morte, não é daqui a 10 anos, não é daqui a 15 anos. É agora. É preciso crer em Jesus, dizer: olha, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos eu entrego a minha casa, nas tuas mãos eu entrego o meu destino. A minha esperança está no Senhor. Eu quero e eu espero poder merecer ou ter do Senhor a graça de ter um lar no céu. Essa esperança que encontrou eco no coração de tantos cristãos durante tanto tempo é a mesma esperança que bate no nosso coração. Como recebeu o Espírito de Cristo, agora o Pai recebe o de todos aqueles que creem no nome do seu Filho amado. Essa é a esperança que nós temos. É isso que nós estamos comemorando. Nós estamos comemorando a ressurreição daquele que, um pouco antes, momentos antes, disse ao seu Pai: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, tudo está consumado, a obra que eu vim fazer está terminada, e os homens que eu vim salvar creram, creem e crerão no meu nome. É isso que Cristo disse naquele momento. É por isso que nós temos hoje a oportunidade, irmãos, magnífica, única, de termos nas nossas mãos a palavra santa, bendita do Senhor, que nos anima, porque essa palavra de ressurreição é palavra de esperança. É preciso que nós, de fato, irmãos, ressuscitemos. E faremos isso como Cristo fez, porque Ele abriu a porta, porque Ele construiu a ponte, porque Ele deixou o caminho marcado. E porque nós, os seus filhos de hoje, seguiremos pelo mesmo caminho. Teremos em nós a mesma alegria. Teremos em nós a passada sobre nós essa suficiência do sacrifício de Cristo. Você não precisa de nada mais. Se nada mais houver na sua vida do que a conversão aos caminhos do Senhor, do que a declaração da sua alma da fé em Cristo Jesus, se você não tiver nada mais do que isso, isso já é suficiente para que você comemore ter um lar lá no céu quando você partir. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para a morte de Jesus como um marco especial, essencial na vida do cristão. Aquilo que marca a nossa entrada nessa possibilidade de crermos no Filho de Deus. Eu quero, irmãos, já concluindo, dizer o seguinte: para que nós tivéssemos a ressurreição, foi necessário que tivéssemos passado com Cristo aquele momento em que Ele concluiu a obra que veio fazer. Para que, irmãos, nós possamos ressuscitar, é necessário que nós estejamos como Cristo, junto com Ele, entregando o nosso espírito ao Pai. É preciso que nós creiamos nessa obra maravilhosa de Cristo Jesus. É preciso que o meu coração e o seu coração se convençam de que a não ser que estejamos firmemente presos, guardados, unidos, alicerçados na esperança que o Senhor Jesus abriu para nós
nós não poderemos ressuscitar para a vida eterna. Teremos que ressuscitar, irmãos, e precisamos ressuscitar para a vida eterna e não para a morte eterna. Se todos vão ressuscitar, se todos curvarão seus joelhos diante do Senhor, nós precisamos ser aqueles que dizem assim: eu creio na palavra do Senhor, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu preciso crer que eu faço parte desse projeto. Jesus entregou o seu espírito ao Pai, porque nossos pecados o levaram àquela cruz. Não foram os pecados dele. O inocente pagou o preço. Foram os nossos pecados. Quantas vezes, irmãos, nós ainda alimentamos pecados? Quantas vezes nós ainda gostamos do pecado? Quantas vezes ainda perdemos a oportunidade de nos livrarmos dos pecados e do seu peso? Precisamos pensar um pouco mais sobre isso. E se ele, irmãos, pagou o preço, se o seu sacrifício marcou a satisfação da justiça de Deus, então aquele momento em que ele entregava a sua vida deve marcar a minha vida e a sua vida. Aquele momento supremo em que ele entrega o seu espírito significa um momento supremo em que ele remiu o meu e o seu pecado. É o momento supremo em que ele já não precisaria estar na terra mais nem um segundo para que nós tivéssemos vida e vida abundante em Cristo Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. A alegria da sua ressurreição se confunde com a necessidade do seu sacrifício. Se podemos nos alegrar porque Cristo ressuscitou, também nosso coração deve pensar a respeito do seu sacrifício. Uma ovelha, um cordeiro, cordeiro santo de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto naquela cruz, para que eu e você não precisássemos ser mortos, para que eu e você pudéssemos ressuscitar em novidade de vida, para que eu e você pudéssemos mudar o nosso destino, para que eu e você pudéssemos encontrar em Cristo Jesus a suficiência da nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nesse domingo, chamado de Domingo da Ressurreição, eu quero te convidar a refletir sobre a beleza da salvação em Cristo Jesus. Ele morreu, ele se entregou voluntariamente, ele sofreu horrores que estavam destinados desde antes da fundação do mundo. Ele teve em si as marcas que eu e você não poderíamos suportar, para que nós pudéssemos hoje nos alegrar em sermos ovelhas do seu pasto, de sermos aqueles que ele comprou, de sermos aqueles por quem o preço foi pago. Então, irmãos, nessa noite, eu quero te convidar a sonhar, a esperar, a se alegrar e a vivenciar tudo que um verdadeiro filho de Deus pode vivenciar. Você é fruto da graça, eu sou fruto da graça. Não merecíamos nem o sofrimento nem a morte de Cristo Jesus, mas Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho unigênito para que a vida se estabelecesse em nós. E para viver essa vida de Cristo Jesus, precisamos começar a aprender a andar nos caminhos de Deus. O que essa frase me chama, irmãos, porque ela me mostra o supremo momento, o último momento da vida de Cristo. O que ela me chama e o que ela te chama a fazer é que você comece a caminhar uma caminhada que te leve ao caminho, à ponte que Jesus abriu para que você pudesse ter vida. Que os sonhos de Deus, os seus sonhos, sejam os nossos sonhos. Que os projetos de Deus sejam os nossos projetos. Aquela conclusão do sacrifício perfeito, acabado,
único e suficiente, devem me levar e te levar a ter momentos como estamos tendo nessa noite. Refletir sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre o grande amor de Deus que me poupou e te poupou de ter que se sacrificar para salvar. Não há nada que você possa fazer, nem nada que eu possa fazer para poder salvar a nós mesmos, para nos salvarmos a nós mesmos. A única possibilidade é olhar para o sacrifício de Cristo e olhar para a ressurreição de Cristo e entender o milagre da paz com Deus. Quero orar com você, quero pedir a Deus que te abençoe nessa noite, essa próxima semana, trazendo para você a alegria e a satisfação de ter colocado a sua fé no Cristo que salva, no Cristo que liberta, no Cristo que transforma e que pode transformar a nossa vida. Vamos orar assim? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Deus, assim como Cristo entregou a sua vida, entregou o seu Espírito ao Pai, nós dizemos agora, Deus, que nós entregamos o nosso Espírito ao Senhor Jesus. Embora, ó Deus, aquilo marcasse o final da estadia de Cristo na terra, e embora talvez nós ainda tenhamos que continuar durante algum tempo, nós queremos, ó Deus, dizer ao Senhor que no tempo que nos resta aqui na terra, nós queremos ter o nosso espírito seguro nas mãos do nosso Salvador. Obrigado, Cristo, pela suprema salvação. Obrigado, Cristo, pela substituição que o Senhor fez de nós naquela cruz. Obrigado pelo pagamento do preço do nosso pecado e pela salvação, pela ponte que o Senhor abriu para que nós tivéssemos e fôssemos reconciliados com o nosso Pai Celeste. Obrigado a Deus por tudo, é a nossa oração assim, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos os filhos de Deus espalhados sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Quero trazer para os irmãos alguns avisos. Um aviso principal e que nós fizemos foi que nós cancelamos, então, o nosso acampamento, irmãos. Para esse ano, infelizmente, o nosso acampamento teve que ser cancelado. Nós não sabemos o que vai acontecer até agosto, então nós providenciamos o cancelamento do nosso acampamento. Nós só estamos esperando para ver como nós acertaríamos a questão do pagamento lá do acampamento, sobre multa, mas também estamos tentando já acertar para o ano que vem, tentamos acertar já para o ano que vem, vamos ver se isso é possível, mas a gente vai mantendo os irmãos informados a respeito. Então, o valor que você passou para transporte, para pagar o acampamento, ser-lhe-á devolvido no momento oportuno, da maneira mais fácil, mais simples. A irmã Lohane fará a devolução dos valores que foram pagos. Doações para a cesta básica, entre em contato com o diácono Sidney. Não é? Se você tem coisas para levar, pode levar para a igreja, entre em contato com o Sidney, avisa o Sidney, ele está sempre indo à igreja, preparando as cestas. Já sei que tem mais cestas lá, nós já distribuímos 8 cestas imediatamente, mas temos mais lá e nós vamos continuar levando, continuar investindo nesse momento tão necessário e que você faça isso também. Deus te abençoe, Deus te guarde, até o próximo culto, querendo Deus. Fique com Deus, você e sua casa. Que Deus te livre de toda essa situação tão difícil e tão complicada. O Senhor proveja o melhor para a sua casa, todas as suas necessidades sejam supridas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigado, irmãos, boa noite e até a próxima.